Todas, sou o professor Caio Alves e essa aqui é uma videoconferência de revisão da disciplina de Políticas Educacionais e Estrutura da Organização da Educação Básica. Então, vamos começar. A gente pode começar já a conversar sobre a pauta, que eu preparei para hoje. E aqui eu tenho os 4 pontos principais para a gente discutir, para que vocês tenham uma ótima revisão, e para que vocês possam se preparar mais adequadamente para a prova. A ideia é que eu trouxe slides com muitos conteúdos, tá? Não costumo fazer isso, que slide é uma ferramenta que a gente usa mais para apelar para o visual, mas eu fiz questão de destacar conceitos, destacar elementos, trazer detalhe, porque eu sei que vocês usam isso aqui para estudar para a prova. Então é importante que tudo seja bem destacado para que a gente não perca nenhum detalhe e que após essa discussão que eu vou fazer usando esse material, vocês possam usufruir dessa ferramenta depois para discutir alguns conceitos e pensar algumas questões se preparando para a prova. Então nessa pauta 1, a ideia é falar justamente desses conceitos básicos que vão permear todas as questões da prova. Todas as questões, de alguma maneira, vão trabalhar com esses conceitos básicos, então eu fiz questão de destacar para vocês todos eles nesse primeiro momento aqui, que é o principal. Depois eu vou falar de alguns dispositivos legais e principalmente do contexto desses dispositivos. Lembrando que todo dispositivo legal ele tem o contexto de criação e é importante você entender minimamente esse contexto, porque é sempre político, histórico e social. É importante que você entenda esse contexto para que você compreenda melhor a ideia do dispositivo e os objetivos, os interesses que foram utilizados para que ele fosse construído e que ele continue existindo também. Tá? Falar das LDBs, porque foi um elemento que os alunos trouxeram demais aí nas questões, perguntaram bastante sobre as LDBs, então eu fiz questão de destacar também. Falar das nossas 3 LDBs que a gente teve no Brasil, destacando a diferença entre elas, o que uma avançou e a outra também foi avançando consecutivamente. Tá? E algumas emendas importantes da nossa atual LDB, para que vocês possam pensar um pouquinho na situação educacional do Brasil e também se preparar para a prova, que é um dos objetivos da discussão de hoje. Falar do cotidiano, que foi um elemento também de muitas questões que eu recebi dos alunos. Então, o cotidiano é complexo, é dinâmico. As políticas, quando se interagem com esse cotidiano, a gente tem um choque. Às vezes, a política dá certo, às vezes ela não dá muito certo. Então, a gente vai discutir um pouquinho por que isso acontece, tá? E dando destaque para o funcionamento das políticas dentro das escolas. A gente fecha algumas considerações e dando algumas dicas para estudo também, que é sempre importante, os alunos pedem demais. Avançando um pouquinho aqui para os conceitos básicos, e peço muita atenção nessa hora, porque vou trazer alguns elementos que vão ser importantes para que vocês respondam a maioria das questões que estão na prova, para que vocês também estudem melhor. Se vocês quiserem revisitar os materiais que a gente ofereceu para vocês aí durante esse tempo, é importante que vocês deem uma olhada aqui, tenham um olhar mais atento para alguns desses conceitos que eu vou discutir um pouquinho. Então, Estado moderno. Estado moderno, gente, não tem nada a ver com o Estado mais novo possível, que a gente às vezes pensa na palavra moderno como algo novo, algo jovem, tá agora, tá na moda, Não é bem isso. Estado moderno vem da era moderna, dos estados absolutistas, quando o Estado era o centro do mundo, Aquelas aulas de história onde a gente estudou um pouquinho do Luís XIV, o Rei Sol. Então, o Estado moderno ele vem dessa ideia e as características desse Estado é o autoritarismo. A gente tem um Estado autoritário, a gente tem um Estado centralizador. No Brasil, a gente teve uma ideia atrelada ao desenvolvimento, não só no Brasil, em vários outros lugares do mundo, mas no Brasil, a nossa ideia de Estado moderno vem carregada do desenvolvimentismo e a tecnocracia também. Aí já é bem próprio do nosso Estado moderno, que a gente passou aqui de 64 até 85, a gente teve um Estado bem moderno, com características próprias aí de um Estado moderno. Então, a gente tem essas principais características. Tenham atenção a isso, por favor, quando a gente começar a discutir algumas políticas que dizem respeito ao Estado moderno, observe essas características nela, A questão de um Estado mais autoritário, um Estado mais centralizador, que não descentraliza algumas decisões, que não está muito apto à participação das comunidades e das populações. Então, prestem atenção em algumas dessas características. E a bibliografia que a gente utiliza, embora
essa divisão aqui entre Estado moderno e Estado democrático, ela não seja tão verdadeira, tão fiel à realidade, a bibliografia que a gente estudou, os artigos que eu ofereci para vocês, eles fazem uma dicotomia e uma diferença bem intensa, né, entre Estado moderno e Estado democrático. Então, é importante, por motivos didáticos, é importante a gente fazer um pouco dessa diferenciação para entender como as políticas são construídas, como a história da construção das políticas no Brasil, mas ela não é muito fiel, a realidade é muito mais complexa que isso, que essa divisão entre Estado moderno e democrático, mas é importante que vocês entendam as principais características, esses tipos ideais de Estado que a gente tem definindo aqui, tá? Então, temos o Estado moderno centralizador e autoritário, em oposição ao Estado democrático, que é mais participativo, né, que pede, exige o controle social. O que é o controle social, professor? O controle social é quando a sociedade toma conta das instituições. A própria sociedade fiscaliza as ações das instituições, observa o financiamento, como o dinheiro é usado, o planejamento que foi feito, ela participa de algumas decisões dentro das instituições. Então, essa é a ideia de controle social. E a gente tem a ideia de descentralização também, né, que tem a ver com essa participação na construção das políticas. Muito nessa linha, a gente leu alguns textos, aí, alguns capítulos de um livro do Pedro Demo, né? O Pedro Demo ele tem esse destaque aqui que eu faço para vocês, são conceitos próprios do Pedro Demo, muito nessa linha de dividir Estado moderno e democrático, né? Então ele vai falar que ele faz essa diferença principal aqui entre conceitos básicos de política pública, política social e política afirmativa. Como eu diferencio essas três caracterizações das políticas, né? Política pública é aquela voltada para a coisa pública, para a maioria das pessoas, para todo mundo, né? Ela não faz distinção. Política social, né, no Brasil, e na concepção do Pedro Demo, ela é voltada para a questão social. E a questão social é a desigualdade, né? A questão da pobreza, da diferença entre as classes. Então, quando você pensa em política social, você está pensando numa política voltada à minimização dessas desigualdades e pensando na questão social propriamente dita do Brasil, que é a desigualdade social. Importante que vocês tenham isso em mente também, tá? A característica principal que a gente tem quando a gente pensa política pública e política social no Brasil é o impacto sobre a desigualdade social. É uma das características que o Brasil tem em relação a vários países no mundo. Então, prestem atenção na ideia da desigualdade social, que ela é importante para essa discussão toda que a gente está fazendo aqui. E nessa linha, política afirmativa, né? Então, recebi várias questões sobre isso também. Qual que é o conceito de política afirmativa, professor? Política afirmativa é aquela que afirma uma condição respectiva a minorias, né? Então, a gente tem uma questão de afirmação, né? O próprio nome dela já vem dizendo isso. A gente tem que afirmar algo que está sendo esquecido, né? E se a gente pensar que a democracia é o sistema de governo das maiorias, né? Então, quer dizer, a maioria elege um representante, a maioria coloca alguém numa instituição de poder, né? Como o Congresso, como o Senado, como o Poder Executivo, né? E se a gente tem minoria, se é o governo da maioria, a democracia, como ficam as minorias? Será que as minorias têm representatividade dentro da democracia? Será que elas conseguem eleger seus representantes? Elas conseguem ter voz social, né? Então, aí que está. Políticas afirmativas servem justamente para tentar solucionar ou minimizar ou atender uma particularidade, um direito de uma minoria social. Então, ela está estritamente relacionada a isso. Eu recebi uma questão bem nessa linha. Professor, política afirmativa só diz respeito a uma minoria social? Sim. Ela está afirmando alguma condição, ela pode estar tentando ajustar um direito que não está sendo garantido pelo Estado, né? Mas toda política afirmativa diz respeito a uma minoria social, sim. Tá? Dentro desse conceito de minoria social, que é mais amplo, né? Eu tive outras questões também referentes até um exercício que a gente ofertou para vocês, a ideia do exercício era que sobre tecnologias assistivas, né, que é até um outro item que eu trouxe aqui abaixo para a gente discutir. Tecnologias assistivas são aquelas tecnologias a serviço de uma questão de diferença dentro da educação, né? Então, pensando um transtorno de atenção, de déficit, um distúrbio qualquer, com uma diferença educacional que deve ser respeitada para que a aprendizagem aconteça, a gente tem tecnologias assistivas voltadas para isso, né? E se a gente pensar que o público que tem um distúrbio de atenção, que tem um transtorno qualquer,
também está dentro dessa questão de minoria social, então as tecnologias assistivas também são voltadas às minorias sociais. Tá? Então aí a gente faz o link entre essa ideia de minoria social, que era o tema principal da aula, com a questão das tecnologias assistivas também. Tudo bem? Então, é esse link que a gente fez até um texto, depois ofertou para vocês, não sei se isso já foi ofertado, mas é interessante que vocês tentem entender esse conceito de minoria social como algo maior, como algo amplo, que não se restringe somente à população negra, à população feminina, né, ou então LGBTQ, né, não se restringe só a isso, às minorias sociais. Pessoas com deficiência também entram dentro desse conceito de minoria social e a tecnologia, por assistir essas pessoas, tecnologias assistivas por atender essa demanda, ela também entra junto com as minorias sociais. Tudo bem? Partindo agora para conceitos próprios da leitura que a gente fez. Então, horizonte assistencialista, o que seriam políticas educacionais que dizem respeito a um horizonte mais assistencialista? São políticas voltadas, né, a um atendimento de uma urgência, de uma demanda urgente, de uma questão que diz respeito à sobrevivência humana, né? Então, o assistencialismo ele se volta a questões mais urgentes, a questões de se elas não forem atendidas agora, o direito à vida da pessoa, principalmente o direito à vida, ele pode estar em risco, né? Então, a gente tem um horizonte de política que diz respeito ao assistencialismo, são as políticas assistencialistas. Essa é uma diferença que o Pedro Demo faz e consegue distinguir bem aí vários horizontes de políticas. Temos também o horizonte socioeconômico. O que diz respeito a esse horizonte socioeconômico? Já são políticas que pensam a estrutura social, né? Então, uma política que se volte à garantia de empregos, por exemplo, é do horizonte socioeconômico, né? Não é algo urgente, não é algo imediato, mas é algo que visa a estrutura da sociedade, visa um plano maior, então ela já é de origem socioeconômica. Agora, o horizonte participativo são as políticas que envolvem os interesses diversos que a gente tem na sociedade dentro da construção dela. Então, você chama a comunidade para discussão, chama a comunidade por diálogo, levanta os interesses, descentraliza algumas decisões e aí você alcança uma participação maior, pensando também em controle social, como eu havia dito, e pensando no Estado democrático também, propriamente dito. Tá ok? Existem leis aí, falando de tecnologia assistiva, já que a gente deu um salto aqui, eu estou tentando correr um pouquinho, tá, gente? Porque são muitos conteúdos e eu espero que vocês consigam entender alguns desses conceitos e discussões que a gente vem fazendo aqui para estudar para a prova e para marcar alguma coisa. Então, a ideia... Existem leis para essas tecnologias assistivas? Não. As leis que a gente tem voltadas, né, para o amparo a pessoas com deficiência, a alunos e outras pessoas que têm o direito à aprendizagem, mas que têm uma situação diferente de aprendizagem, né, existem leis que guardam, né, existem até modalidade de educação especial, por mais discutida que ela seja, por mais polêmica que ela seja, ela existe lá também na LDB, está definida. Mas a gente não tem leis próprias, né, voltadas para a questão da tecnologia assistiva, né, que foi uma pergunta que eu recebi de um aluno também. A gente tem o pedido, né, o princípio que volta a esse amparo, mas não num sentido de tecnologia, não num sentido mais específico como esse aqui, tá? Outro conceito que a gente precisa diferenciar aqui, que vai permear também a maioria das questões aí, a avaliação escolar, né? O que seria avaliação escolar? A avaliação interna e a avaliação externa. Tá? Fazer essa diferença aqui entre esses três tipos de avaliação. A avaliação escolar é toda a avaliação que acontece dentro da escola, né? Então, quando o professor aplica a avaliação com o seu aluno, quando o aluno faz uma autoavaliação, o processo de heteroavaliação, né, que é quando um aluno avalia o outro aluno, todos os tipos de avaliação que estão acontecendo dentro de uma escola, a gente pode chamar de avaliação escolar. Tá? A avaliação interna é quando a própria escola se avalia, quando a escola cria um instrumento, um dispositivo de verificação da aprendizagem, ela aplica aos seus alunos, depois ela analisa esses resultados. Então, acontece um evento de avaliação interna, a própria escola se avaliando. Quando a gente tem avaliação externa, aí a gente tem a avaliação de um sistema, a gente tem um ente como o Estado, tentando entender como o seu sistema de educação está funcionando, e aí ele aplica uma avaliação sistemática em toda a sua rede, em todas as suas redes, né, para entender a qualidade de educação que está sendo ofertada naquele instante. E a gente tem como exemplo, né, o IDEB, né, que é um índice, na verdade, que junta o fluxo, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá, o que seria o IDEB. E a gente tem o SAEB, que aí sim é a avaliação propriamente dita, o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
e aí ele tem uma avaliação dentro dele para compor essa nota, esse índice que é o IDEB, para a gente poder avaliar como anda o Sistema Nacional de Ensino como um todo. Tá ok? Histórico dos principais dispositivos aqui. Eu vou ter que apagar, vai ficar mais fácil ou não? Aí, foi. Pensando um pouquinho nesse histórico aqui, é importante o histórico, gente, para vocês entenderem justamente o contexto, né, de alguns dispositivos, porque sem o contexto a gente não consegue entender os interesses, o porquê da existência daquele dispositivo. Então esse histórico aqui ele é bem abrangente, né, ele vem principalmente dessa relação entre as políticas educacionais e os estados pelo mundo. Então se a gente começar a reparar tudo que foi feito de política educacional no mundo, né, na história do mundo, na história do Estado moderno que a gente discutiu lá, a gente vai perceber essa relação entre uma ideologia estatal, né, e uma ideia, um projeto de nação que incluía a educação dentro desse projeto. Então a gente tem perspectivas lá desde do Guilherme, do Barba Ruiva, né, quando ele começou a pensar na Prússia, né, numa instituição de uma escola, de um sistema de ensino, né, voltado mais para a militarização e para a guerra propriamente dita. A gente tem uma ideologia do Estado nacionalista pensando em um projeto educacional. Então a gente tem o surgimento das primeiras políticas educacionais no mundo. Aqui no Brasil a gente teve a partir do Império, né? O Brasil fica independente de Portugal e a gente tem na Constituição de 24 aquela lei que foi publicada em 15 de outubro, aí é o dia do professor, né, que já está chegando. 15 de outubro de 1827 a gente tem a definição do que é ser professor, de como o Estado concebe a educação dentro do seu território nacional, né, o Estado imperial, lembrando aí. E tinha uma série de restrições para as professoras. É interessante ver esse artigo, né, de 1827, porque você percebe como era difícil ser professora naquela época. A professora não podia ser vista andando com homens na rua, por exemplo, né? Isso estava em lei, isso estava na Constituição, e foi bem definido. Isso é um complicador aí, mas era a mentalidade da época, e é interessante a gente perceber uma ideologia estatal influenciando diretamente na política educacional que foi constituída naquele momento. Tá? Depois, com a República, a gente já começa a perceber uma ideia de educação para todos, né, com a Constituição de 1891, e aí a ideia de federações também, dividindo o território nacional em federações e delegando a cada federação uma responsabilidade voltada à educação também. Tá? Já na verificação de como as escolas estão sendo implementadas e se essa escola é para todo mundo mesmo, né? A ideia de república já trazia um pouco isso. Depois, voltando aqui um evento importante também, a criação do Ministério da Educação, já no Estado Novo, né, em 1931, e aí já começa, se a gente começa a pensar num ministério, numa ideia de um ministério pensado só para a educação, então a gente já começa a pensar num sistema mais organizado de ensino, né? Então aí vem a ideia de uma lei própria para a educação, né? Uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, já em 34. Então a gente percebe que de 31 ali, quando começa o Ministério da Educação, até 34 a gente tem um lapso de tempo, mas é por conta dessa construção, desse tempo de construção que é necessário para alguns dispositivos acontecerem aí. Continuando esse histórico aqui, no fim do Estado Novo, já em 46, a gente tem uma nova Constituição, o fim do Estado Novo foi em 45, em 46 a gente já tem uma nova Constituição, pensando a educação como um direito básico mesmo, né? E aí a gente já tem na continuação, com constituições como a de 67, a de 88, que também trouxeram leis de diretrizes de base da educação. Então tivemos uma LDB em 61, outra em 71 e outra em 96. Eu vou falar de cada LDB precisamente, tá, com detalhe, para que vocês percebam como elas foram se construindo, as dinâmicas de construção de cada uma delas e como isso tudo está relacionado a um projeto de governo, né? Uma ideologia de Estado bem clara e bem definida para que dispositivos tenham que ser construídos para atender aquele projeto de nação. Então perceba a importância da educação, né? A gente está em um momento de eleição, cada um dos candidatos eles têm uma proposta mais voltada para a educação, né? É difícil você perceber um candidato que não tenha uma proposta de educação, e cada proposta de educação está relacionada a uma ideologia clara desses candidatos. Então é interessante que vocês percebam isso no decorrer da nossa história também, porque foi dessa forma mesmo.
Criação do ECA em 90, também já por conta da nossa Constituição Federal de 88, a chamada Constituição Cidadã. Se é uma Constituição Cidadã, ela pensa em consolidar a cidadania de alguns grupos que foram deixados de lado durante a história do nosso país. Então, o LDB, que é o ECA, na verdade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem em 90 para garantir que os sujeitos, né, as crianças e os adolescentes que não eram nem entendidos como sujeitos de direitos, né, eles foram renegados aí durante a história, que eles tinham algumas garantias, né, que eles tivessem algumas particularidades atendidas. Então, a gente tem esse evento que é importante também. Hoje se discute bastante a reforma do ensino médio, né, pensando uma ideia de ensino médio que a gente tem para um projeto de nação brasileiro que está em transição, né, a gente tinha um projeto de nação mais claro, mais pensado, né, um ensino médio voltado para o ensino superior e para a profissão. Agora a gente já volta o ensino médio mais para a profissão. Então a gente tem um amplo debate sobre isso, que ainda é vivo, é muito latente, está acontecendo, muito cotidiano. Unido também com a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um outro evento aí que a gente tem importante, que vocês vão se deparar muito com eles aí no exercício da docência, né? Muitos já são docentes, então já devem estar percebendo os movimentos decorrentes desse dispositivo legal. Mas é importante se atentar um pouquinho às particularidades da BNCC e próprias do contexto que a gente vive hoje no Brasil, tá? De reforma do ensino médio, que é muito voltada à profissionalização das pessoas que estão no ensino médio, e a BNCC também voltada a algumas ciências, né, merecendo algumas ciências em detrimento de outras e por aí vai. Criação do Fundef. Aí a gente tem esse histórico que eu trouxe para você, Fundef, para vocês aqui, sobre o Fundef e o Fundeb. Ele é decorrente de algumas questões, né? Eu recebi muitas questões acerca do Fundeb. Então é importante trazer um pouquinho do contexto de criação. Se a gente tem uma Constituição cidadã, né, pensando nos direitos de alguns sujeitos que foram descartados ao longo da história brasileira. A gente tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidando esses direitos e dizendo que a criança e o adolescente têm particularidades próprias, né, que a gente precisa olhar para elas e ter uma atenção importante para isso. A gente pensa no financiamento de tudo isso, né? Como isso vai ser pago? Então, com a LDB de 1996, que nem está destacado aqui, está me perdendo. Em 96, a gente veio com o Fundef, que é o Fundo para a Educação Fundamental, né? Para a gente ter essa discussão, o financiamento da educação básica. Em 96, coincidindo com a data de implementação da LDB. E aí o Fundeb também, que foi em 2006, que a gente já tem um melhoramento, né? Uma discriminação melhor das funções desse Fundeb aqui, com essa emenda que vem aqui em 2006, tá ok? Então, mais ou menos essa ideia de construção de um fundo próprio para a educação, que é algo que não houve na história do Brasil, na história educacional do Brasil, foi necessário a criação de um fundo, e esse fundo para garantir alguns direitos de um público que agora sim é reconhecido como sujeito, mas não havia sido reconhecido ainda como sujeito na história do nosso país. Como é composto o Fundeb, então, né, para a gente entender melhor isso? Aqui eu trouxe alguns gráficos, né, eu vou destrinchar mais ou menos, não vou me ater tanto a eles, mas vocês depois, olhando com mais minúcia, vocês vão perceber os slides aí e as composições. A gente tem parte desse fundo composto por alguns impostos, né? Então, o IPVA, por exemplo, que é de conhecimento de muitas pessoas aqui, ele ajuda na constituição do Fundeb, desse Fundo da Educação Básica, né? ITR, que muita gente paga no setor rural também, né? Ele contribui aqui também. Agora, IPTU, que são impostos do município, né? IPTU, a gente tem o ITBI também, alguns de vocês já devem conhecer. O IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, né? Que já é a instância mais da União e do Estado, né? Então, a gente tem aqui uma Constituição onde Estado, município e União contribuem para o fomento do Fundeb. Dá para a gente perceber todos os entes aí atuando dentro disso. Aqui tem um gráfico muito melhor, né, das partes de cada um, né? Quanto que a União agrega aqui, quanto que outros entes vão agregando dentro do Fundeb, né, e a constituição do que a gente tem nisso. Características importantes daqui do Fundeb para vocês
conseguirem pensar as questões da prova, tá? O Fundeb ele consiste num repasse automático com base, né, para os estados e municípios, com base no número de alunos matriculados, né? Então a gente tem números de alunos matriculados. Se esse alunado for consistente, a gente tem esse repasse automático e 60% do Fundeb deve ser gasto com o pessoal. O que significa isso? Gasto com profissionais da educação. O Fundeb, a maior parte dele tem que ser gasto com profissionais da educação. É importante a gente verificar essa questão, tá? A gente tem problemas de estruturação nos nossos sistemas nacionais, mas a gente também tem problema com valorização dos profissionais da educação. A gente percebe isso, é bem latente, né? Um problema nacional. Então é importante que isso seja garantido dentro da Constituição desse fundo aqui. Como funciona o cálculo também, que foi uma questão que eu recebi dos alunos. Como a gente calcula a quantidade do que é gasto por aluno dentro de um município, né? Então vocês vão olhar para a LDO do município, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, perceber o quanto que aquele município está pedindo para um programa municipal relacionado à educação. Às vezes algum município destaca um programa só, ou às vezes a maioria deles vão destacar 2 programas, né? Um voltado para a manutenção do próprio sistema, outro voltado para o gasto com o pessoal, porque isso tem que estar bem especificado aqui no Fundeb, por 60%. E a gente pega esse montante destinado a esses programas e divide pelo número de alunos aqui matriculados, pelo número de matrículas. Aí você tem o gasto por aluno que é destinado a esse fundo aqui, tá? Por que ocorrem disparidades, né? Que é uma questão também que a gente explorou um pouco. As disparidades no repasse aos municípios, aos estados e às regiões aí, de acordo com o Fundeb, né? O Calegari, que foi um dos autores que a gente utilizou para entender o Fundeb na disciplina, ele delega essa questão das disparidades muito mais à própria constituição de matrículas, né? Tem uma questão muito voltada ao número de matrículas, alguns estados têm mais matrículas que outros, mas também a falta de fiscalização que o Fundeb incorre, a gente percebe que ele precisa ser muito melhor fiscalizado. Esses programas municipais aqui, eles precisam ser melhor investigados para ver se realmente há uma prestação de conta adequada para cada programa e a destinação, se ela realmente ocorre, se a coisa está funcionando direitinho, né? Então, tem uma falta de fiscalização que precisa ser verificada e a falta de planejamento também, né? Que é um outro problema que incorre nessa questão da disparidade aqui, das disparidades com gastos aqui com a educação. Então, temos essas 3 questões aí. Eu acho que agora eu vou dar uma pausa, é importante a gente dar um intervalo e com o tempo, depois a gente retoma um pouquinho a nossa revisão.
Bom, pessoal, vamos lá, retornando aqui. Então, estava falando das diferenças, vou começar a falar agora das diferenças entre as LDBs, aí, as três que a gente teve, né, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tivemos uma em 61, né, que foi a primeira aqui, então imaginem vocês, saímos do Estado Novo, começamos um momento mais progressista na história brasileira, na história política brasileira, e então as pessoas decidiram fazer uma LDB. A ideia foi discutida entre, principalmente, né, que eu destaquei aqui para vocês, estatistas, que são aqueles interventores, né? Para entender um pouquinho o que seria esse estatista, é importante trazer um pouquinho o contexto, né? A gente saiu aqui de um momento, na década de 30, de uma grande depressão que o mundo passou, muito relacionada ao craque da Bolsa de 1929, né? E antes do craque da Bolsa de 29, os liberais eram hegemônicos, tanto na política quanto na economia, né? Então, todas as políticas eram construídas com base nos liberais. O craque da Bolsa de 29 representou a derrocada da teoria liberal, porque simplesmente todos os planos econômicos que eles tinham construídos deram errado, né? Ficaram provados que não dava certo a teoria liberal, e a partir disso, de 30, 40, os liberais depois começaram a voltar com alguma força em 50, né, 40, alguma coisa, e aí, até então, eles perderam muita força para os interventores, né, as pessoas que acreditavam que o Estado deveria ser forte, o Estado deveria controlar a economia, né, e não deixar a economia solta, como os liberais acreditavam, né, o laissez-faire, né, de deixe-se fazer. A economia tem que acontecer por si só, que é o princípio próprio, né, dos liberais. Já os estatistas acreditavam que o Estado deveria intervir na economia, um Estado forte que tem que garantir direitos, tem que garantir o bem-estar para a população. Então, houve um debate intenso, né, para a construção dessa LDB, que ele durou mais ou menos uns 13 anos aqui. Desde a Constituição, que é a relação principal dessa LDB aqui, com a Constituição de 1946, desde da construção dessa Constituição, do implemento dela, até 61 a gente teve um debate, principalmente entre esses dois grupos aqui, para decidir qual era a linha educacional que a gente ia implementar nesse projeto nacional. Quais foram os grandes motes dessa LDB? Autonomia aos estados e aos municípios, então, tanto os estados por meio de conselhos, né? Vocês devem conhecer o Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal, enfim, eles tinham autonomia para poder tomar algumas decisões acerca dos seus sistemas educacionais, a obrigatoriedade já do ensino nos 4 anos do primário, esses 4 primeiros anos do primário, que eles eram obrigatórios, tá? A partir da CLDB, ensino técnico e ensino superior, e aí eu recebi uma pergunta também, né, sobre ensino técnico e ensino tecnológico, né, tentando diferenciar um pouco como a LDB percebe essa diferença. O ensino técnico ele é um ensino mais voltado para uma profissão, para algo imediato, né? O tecnológico ele também é para uma profissão, mas ele diz respeito ao nível superior, né? Então, o nível técnico é um nível técnico e tem um nível superior que é o tecnológico, entra dentro do nível superior. Então, existe diferença, tá? Essa LDB também pedia que professores em nível normal atuassem no ensino primário, tá? E no ensino médio deveriam atuar somente professores de nível superior, tá? Então, fazer essa distinção também, essa obrigatoriedade aí. Recursos da União e municípios aqui, que eram os fundamentais para a gente perceber como isso acontecia. Esse esquema gráfico aqui é importante também para a gente diferenciar liberal, né, que é o liberal desse contexto aqui, liberal de conservador, né? Embora hoje a gente perceba bastante que existem os liberais conservadores, né, que é algo fruto dessa época, que ninguém entende muito bem como isso acontece, mas a gente, nessa época que era bem definido, que era um liberal, né, que ele queria menos intervenção, queria um Estado mínimo, né, um Estado menos participativo, e o conservador que queria um Estado forte, um Estado repressor, um Estado que estivesse a serviço da ordem, né, do implemento da ordem, né. Nesse momento aqui, liberal e conservador não se combinavam muito, né? Alguns teóricos até hoje defendem que não tem como um liberal ser conservador. Mas no cotidiano, e principalmente no contexto atual, a gente percebe essas combinações, né? Essas sistemáticas acontecendo hoje aí. E aqui na outra mão, né, quem pede muita intervenção, muito relacionado aos socialistas, né, mas aos interventores também, aos estatistas,
dessa época aqui. Pensando na LDB de 71, a relação principal dela é com essa Constituição de 67. Então, aqui o contexto é outro, né? Aquele fluxo progressista que a gente vinha percebendo lá desde o final do Estado Novo, a gente sofre um regime militar a partir de 1964, né? Esse regime militar demora 3 anos para construir uma nova Constituição Federal, tá? E essa Constituição Federal ela exige o implemento de uma lei de diretrizes e bases bem alinhada a essa ideologia de 64, 67 aqui que a gente percebe no Estado brasileiro, né? Quais foram as mudanças que a gente implementou, ou os avanços até, né? O núcleo comum de currículo, né? Então a ideia de uma base nacional curricular, a gente já tinha desde essa época, mas aqui para o primeiro e para o segundo grau, já pensando, era primeiro e segundo grau naquela época, hoje a gente chama de fundamental e médio. Inclusão de matérias obrigatórias, como educação moral e cívica, alguns de vocês devem lembrar, né, dessa disciplina, é muito alinhada também à mentalidade da época, a mentalidade mais conservadora e ligada a valores, né, algo mais voltado à ordem, e facultativo para o ensino religioso, né? Então, percebam que naquela época esse núcleo comum de currículo aqui era facultativo no ensino religioso. A gente hoje tem uma discussão se isso aqui vai ser obrigatório ou não, né? Então, percebam que em 67 a gente tinha uma outra concepção, hoje isso está voltando com mais força, está diferente, né? Obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, a gente também teve esse avanço aqui do ensino ser obrigatório nessa faixa etária. Preferencial, então já surge essa palavra preferencial, que era algo que não existia, então preferencial, ensino superior para professores, né? Mais a primeira e a quarta habilitação, que a gente já tem a discussão do magistério, né? A gente começa a perceber o magistério aí também. E aumento da participação municipal, os municípios agora têm que contribuir um pouquinho mais para a manutenção do sistema nacional. Entrando a de 96 agora, que eu acho que eu passei um slide a mais, não? É isso mesmo. Tivemos a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, já falei para vocês, o apego em garantir direitos, né, para sujeitos que foram renegados aí durante a história brasileira. A gente tem uma Constituição nova, toda Constituição nova pede uma LDB nova. Então percebam, se a gente amanhã tiver um implemento de uma nova Constituição, como alguns candidatos vêm falando que vão fazer, a gente vai ter que ter uma LDB nova também alinhada a essa Constituição, né? Então, percebam que todo movimento de construção de Constituição, automaticamente ele vai pedir uma LDB, porque essa LDB vai ficando, ela vai ficando obsoleta, né, em contraponto com a Constituição. Tá, okay? Então, foram 8 anos de embate, vários grupos sociais participando desse embate, e quem fez a redação desse texto da LDB foi o Darcy Ribeiro, né, um antropólogo famoso, que algumas pessoas devem conhecer aí também. Mas é antropólogo por conta desse sentido de pensar nas populações, nas minorias, né, nos novos sujeitos que a Constituição estava contemplando, e por conta do valor de pensar todas as camadas sociais, de todos os grupos sociais, e envolver todo mundo no debate, para ouvir todos os interesses e construir um documento contemplando tudo isso. Gestão democrática para as escolas, a LDB de 96 pede isso. Então, as escolas possuem autonomia tanto pedagógica quanto administrativa, elas podem gerir seus próprios recursos e podem montar o seu próprio plano de ensino, o projeto político-pedagógico, né, que muita gente já ouviu falar, as escolas começam a poder construir seu próprio projeto. Educação básica gratuita e obrigatória a partir dos 4 anos. Só que com essa nova emenda que a gente teve aqui em 2009, a educação básica agora é universal. Todo mundo ela é obrigatória e universal, né? Todo mundo tem que ter direito a essa educação básica. Mas tivemos outras emendas também, o ensino de 9 anos, né? Essa obrigatoriedade, até chegar na universalização da educação básica, houve processos, né? Então, a gente primeiro alcançou o ensino de 9 anos, aumentando aqui o tamanho do ensino fundamental. Depois a gente aumenta a educação infantil também até os 5 anos, né? Dá um tempo a mais para ela, até chegar na universalização. Então, o objetivo que foi desenhado lá pelo movimento da escola nova, né?
das pessoas que começaram, os pioneiros da educação, pensaram isso na década de 30, foi confirmado agora em 2009, educação para todos e universal. Núcleo comum também, a gente tem esse pedido, né, tanto que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem estabelecer esse núcleo comum de currículo. Então não é algo que é tão novidade assim, porque a lei estava pedindo isso, só que as pessoas ainda estavam em diálogo, estavam negociando para ver como essa base, esse núcleo comum pode ser construído, né, diante da dimensão continental que tem o Brasil e diante da diversidade populacional que a gente também tem, né, cultural. Então é difícil fazer um currículo único, pensando que esse currículo tem que servir tanto para a região norte, que tem uma particularidade, quanto para a região sul, né? Então, é um exercício e tanto, por isso que demorou e está acontecendo agora, né? Foi apressado o processo, muito polêmico o processo que vem acontecendo agora por conta das consultas que, se a gente pensar nessa história de construção da LDB, tudo aqui foi construído com muito embate, com muita discussão. E agora a gente tem um processo importante como esse núcleo comum sendo solavado, né? Ele está sendo meio tratorado, então é importante ter atenção a esse processo também, tá? Superior na educação básica, para a educação infantil nos primeiros anos também. Essa é uma situação que permanece, né? Desde a primeira LDB, os professores eles deveriam, de acordo com o Plano Nacional da Educação, que é uma outra discussão também, os professores já deveriam ter superior para toda a educação básica, mas ainda a gente percebe o ensino normal em alguns níveis aí, na educação infantil nos primeiros anos. É algo que está para ser implementado, mas a formação docente no Brasil é algo complicado também. O ensino superior já é complicado, a formação docente é mais ainda, então é algo que vai demorar para acontecer, mesmo que o PNE exija que isso aconteça até 2024, né? Aumento das contribuições de financiamento, houve um aumento nisso também, a LDB pediu isso. Avaliações externas é a grande novidade da LDB, né? Pensando no IDEB, que eu já disse para vocês que, como compõe o IDEB? SAEB mais o fluxo escolar. Fluxo escolar são as retenções, as evasões escolares, né? Toda a saída de matrículas e evasão de alunos aqui, contabilizada com a nota da prova do SAEB. Então a gente tem esse índice aqui, que é o IDEB calculado, tá? Criação do PNE, do Plano Nacional de Educação, e a obrigatoriedade do ensino superior para os docentes também. É a mesma discussão que eu estava dizendo lá, que eu estava traçando com vocês, que isso pode acontecer, tá? É um assunto que os alunos às vezes pensam, professor, mas não é obrigatório que o professor tenha ensino superior? Por enquanto ainda não. Outra discussão que é importante, que foi fruto de algumas perguntas dos alunos, é a questão do cotidiano, desse cotidiano complexo e dinâmico e que às vezes não responde bem às políticas educacionais. Então, por que algumas políticas educacionais têm uma falta de efetividade dentro do cotidiano? Por que às vezes, ao implemento de uma política, por exemplo, vamos prever aí, tá? Com uma base nacional comum curricular, mas o professor continua usando o antigo PCN, né? O parâmetro curricular nacional. Por que às vezes algumas políticas não são tão efetivadas? O nosso autor que a gente vem seguindo durante a que é o Pedro Demo, ele diz que existe pouca participação dentro da construção das políticas, né? O BNCC é um exemplo disso, né? Não houve um processo de consulta sistemático contemplando todos os professores, né? Ouvindo a maior parte dos professores do Brasil. Ele foi implementado de uma forma muito rápida, né? Uma forma muito brusca e não ouviu tantas pessoas quanto necessário. Então a gente tem essa falta de efetividade muito atrelada a essa baixa participação dentro das construções das políticas. E se o professor não se sente contemplado dentro da política, ele não vai seguir a política mesmo, ele vai resistir a essa política ao máximo dentro da sua sala de aula. Tá? O papel do judiciário, né? Que aí é uma discussão, mas professor, quando o judiciário entra numa questão, por exemplo, de oferta de matrícula, né? Se a gente pensa numa perspectiva democrática, onde a população tem que participar do planejamento, né? Principalmente da constituição de vagas, né? De oferta da escola, do projeto político-pedagógico dela, o judiciário ele tem que ser uma instância última para você recorrer ao judiciário. É só quando há um enfrentamento de poderes dentro da escola, que os direitos não estão sendo garantidos por conta de uma questão de poder mesmo, e bem longe daquela questão de controle social, bem longe da participação que o Pedro Demo pede para que as políticas sejam construídas, aí sim entra o judiciário, mas em última instância, né, em última medida. Porque isso tem que estar mais na mão da própria população, mais na mão da comunidade do que do poder judiciário mesmo.
Meios eficazes. Quais meios eficazes e experimentados que a gente pode usar para criar políticas mais participativas dentro da escola? A gente tem conselhos escolares, né? A gente tem algumas assembleias que a comunidade participa, que são bem efetivas para descentralizar algumas decisões, para pensar algumas propostas. Até aquela antiga ideia de associação de pais e mestres, né? Quando os pais se comprometem com o funcionamento da escola, com o regimento dela, pensam um regimento próprio, pensam formas de financiamento, de financiar eventos, por exemplo, né? Então, a gente tem vários meios eficazes experimentados, mas todos eles pedem essa organização da comunidade para pensar a organização da escola em si também. Então, dicas para estudo, gente. Façam exercícios. Eu vou passar bem rápido aqui porque eu vou ler algumas questões. Leiam os textos e sempre tentem ler os textos buscando esses conceitos principais, buscando o contexto desses conceitos aí e desses dispositivos também. Tá? E sempre em busca a perspectiva e a ótica dos autores que a gente utilizou. Tá? Isso aqui ajuda muito a pensar todos os conceitos e todas as discussões que a gente vem fazendo.